Isso. Glória a Deus, irmãos. É uma alegria nos nossos corações que hoje vamos fazer diferente. Eu falei com a minha esposa, vamos fazer como se estivéssemos numa célula de casais. Vai ser uma noite assim maravilhosa. Eu creio, eu profetizo em nome de Jesus que o milagre acontecerá essa noite. Não através de nós, mas por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Iremos compartilhar momentos que nós temos vividos na central. Deus tem abençoado e de forma muito grande. Porque lá a gente fala que nós não somos uma célula de casais, nós somos uma célula de líderes. Estamos formando líderes para o reino de Deus. Amém? Amém, né? Essa é a visão. Vocês já viram aí, né? Nós estamos com essa camisa linda, identificada. Olha que povo bonito da Central, né? Não, gente, olha que ministério bonito, olha. Eita, glória! Amém. O Senhor tem feito, né, grandes coisas, maravilhas. E é tempo da gente voltar à origem da família. É tempo da gente resgatar e restaurar famílias. Né? A sociedade lá fora está carente de referenciais de famílias. As pessoas estão carentes de referências, alguém que elas podem espelhar, famílias que elas possam ver e copiar. Né? A gente está vendo como é que esse mundo está indo, né? E esse livro que o pastor Alexandre, né, mostrou do Bodas, o pastor Alexandre é o nosso representante distrital de família, né, representa o nosso distrito aqui de Pádua. Ele é uma bênção. Que vocês precisarem do pastor Alexandre, ele é solícito, pode chamar para um café, né, não, pastor? Que ele vem. Esse livro, queridos, é um verdadeiro manancial da gente voltar às origens. Voltar à origem, o primeiro casamento, a primeira família que foi feita por Deus, pela mão de Deus, lá no Jardim do Éden. Então, é uma volta, é um resgate à origem da família, que é o que a gente está precisando. Né? E por muitas vezes nós colocamos assim, a sociedade, a família é uma instituição falida. Mas, irmãos, deixa eu falar para vocês, o Senhor conta conosco. Nós somos o povo do Senhor na terra, Ele conta conosco para nós levarmos o Evangelho àquelas famílias que precisam. Se a família hoje precisa ser restaurada, Deus conta conosco. Precisamos nos posicionarmos para juntos, como reino de Deus, fazer a diferença sobre a face da terra. Aleluia, é conosco, é com cada um de nós. Lá fora não tem, gente. Quem tem somos nós para levarmos, né, essa luz, o poder de Deus, somos nós. Deus conta conosco, né? Poderia contar com qualquer um. Os anjos pediram, né? Mas Deus falou, não, cabe a eles. Eu vou dar essa missão para eles. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia aí, em Marcos 14. Livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 14. Uma família aliançada com Deus, é o tema, né? É o tema dessa conferência, que bênção. Uma família aliançada com Deus. Nós poderíamos estar falando sobre várias alianças, né, na Bíblia, de homens e mulheres que fizeram alianças com Deus, mas nós vamos falar de uma família, né, que foge um pouco aos padrões, mas uma família que era aliançada com Deus. O que é uma casa, uma família aliançada com Deus? Está em Marcos 14, a partir do versículo 3. Diz assim, podemos ler? Amém? Amém? E estando ele em Betânia, quem estava em Betânia? Jesus, né? Assentando à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro, com um unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. E alguns houves que em si mesmos se indignaram e disseram, para que se fez este desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiro e dá-los aos pobres? E bramavam contra ela.
Jesus, porém, disse: deixai-a, para que a molestais? Ela fez-me boa obra, porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhes bem, quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo, que em todas as partes do mundo, onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Aleluia! Louvamos ao Senhor pela tua palavra, Deus, que é viva e eficaz. E é a tua palavra que fala conosco, Santo Espírito de Deus. Somos apenas instrumentos, que todas as demais vozes se calam nesse momento, e só seja a voz do teu Santo Espírito a falar aqui nesta noite, Senhor. Em nome do teu Filho Jesus, que nós choramos, ó Pai. Amém e amém. Senhor Deus, ainda em tua presença, Senhor Jesus, eu quero entregar a vida da minha esposa em tuas mãos, Jesus. Essa companheira que eu tanto amo, Jesus, que nós temos caminhado juntos, Jesus, que o Senhor possa estar usando essa noite, ó Pai, que seja feita a tua vontade, que o Senhor possa estar direcionando, ó Pai, que tudo que for feito seja para a honra e glória do teu nome, e que o teu reino cresça, e que nós possamos diminuir a cada dia, Jesus. Amém. Amém. Eu te entrego também, Senhor, a vida do meu esposo nas tuas mãos. Que o teu Santo Espírito seja a boca, ponha palavras na boca dele, e que seja a tua voz a falar por meio da vida dele, Senhor. Que eu te peço em nome do teu Filho Jesus. Amém. Aprendemos direitinho, né, não? Amém. Glória a Deus. Queridos, uma família aliançada com Deus. Um lugar de refrigério. Olha, essa passagem, né? Ela se encontra em vários livros da Bíblia, né? Ela se encontra também em João, ela se encontra em Mateus, vários livros do Evangelho, né? Vem retratar de uma outra forma também essa mesma passagem. E o que a gente vê aqui é que estava próximo da Páscoa, né? Jesus sabia o que ia vir a acontecer com ele, não é verdade? Ele sabia que estava chegando o tempo da crucificação, o tempo de morte dele. E nesse turbilhão, né, de coisa acontecendo, a gente vê lá em Marcos 11, se a gente voltar um pouquinho aqui em Marcos 11, é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, né, o povo todo se alegrando, né, com os ramos, derramavam ramos, né, gritavam, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, e as pessoas jogavam as suas vestes, e saudavam Jesus entrando no jumentinho, não é assim? Não foi assim? Foi lindo, maravilhoso. Só que no versículo 11 de Marcos 11, diz: Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo visto tudo ao seu redor, como se já fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. O povo fez aquela festa toda para Jesus. Vamos entrar na celebração. Ficou tarde agora. E agora? Onde é que nós vamos repousar? Já está tarde. E por muitas das vezes, nós participamos do movimento, dos momentos festivos, dos banquetes, mas e agora? Já está ficando tarde. Onde ele vai repousar? Nós precisamos entender e abrir a nossa porta para Jesus entrar. É isso aí. Eles não receberam nem um convite. O povo fez aquela festa toda e não recebeu um convite para repousar na casa de ninguém em Jerusalém. Jesus olha, pega os discípulos e fala assim: vamos então para Betânia. Porque em Betânia, Jesus tinha um lugar de refrigério. Em Betânia, Jesus tinha uma casa de refúgio. Em Betânia havia uma família aliançada com Deus, aliançada com Jesus, uma família que tinha prazer de receber Jesus em casa. Uma família onde Jesus sabia que podia ir, que ele ia encontrar lugar. Era essa casa em Betânia. Por muitas vezes a gente viu Jesus passando por Betânia e indo até a casa de Lázaro, Marta e Maria. Várias passagens, né?
que nos diz respeito sobre isso. Porque às vezes a gente vem para a igreja, a gente ora aqui na igreja, a gente celebra aqui na igreja, mas ao sairmos daqui, é como se a gente tivesse deixado Jesus aqui, deixado Jesus em Jerusalém. A gente não leva Jesus para casa. Na sua casa você não tem um relacionamento com Deus. É só aqui na igreja que você abre a sua Bíblia? É só aqui na igreja que você fecha os olhos para orar? Jesus quer muito mais do que isso. E se tratando de ministério de família, algumas coisas nós precisamos tratar e falar para vocês. E a gente tem aprendido muito na célula que o primeiro ministério que nós temos é a família. A nossa família é nosso primeiro ministério. Quando a Flávia fala levar para casa, é vir para a igreja, se encher, chegar em casa e se derramar aos pés do Senhor. Colocar o Senhor sempre em primeiro lugar. Vencer as barreiras. Tudo na nossa vida, irmãos, é questão de mudança de hábito, mudança de costume, mudança de postura. Nós precisamos entender que o nosso primeiro ministério é a família. A igreja é uma reunião de famílias. Famílias alicerçadas, igrejas muito mais abençoadas. Sociedade restauradas. Atrás, como o pastor Alexandre sempre fala, existe uma fila de famílias precisando da gente. Só em Jesus, só mudando a nossa convivência, mudando a nossa postura, se aliançando com Deus, trazendo Jesus para dentro da nossa casa e restaurando a nossa família, nós conseguiremos fazer a diferença. Amém. Outras famílias precisam que a nossa família seja restaurada e curada para recebê-los. Como é que eu vou falar desse amor de Deus, desse evangelho, de um Deus que é o príncipe da paz, do Senhor que traz harmonia, do Senhor que quer um casamento feliz, se a minha casa ainda não tem? Então a gente precisa levar Jesus para casa. E mais do que isso, em casa, o Senhor quer ter um relacionamento conosco. O Senhor quer intimidade conosco. O Senhor quer resgatar a presença dEle lá no jardim do Éden. Nós vimos aqui nesse livro, nós estudamos. O Senhor ia lá todos os dias na viração do dia para estar com Adão e com Eva. Conversar, bater papo. Está lá saber como é que foi o dia. É isso que o Senhor quer resgatar com a gente de novo. Desde que o pecado entrou lá no jardim, a promessa de Deus foi que um dia Ele resgataria essa aliança que foi feita ali naquele jardim, essa amizade que foi selada ali no jardim do Éden. Foi por isso que Jesus veio, foi por isso que Jesus morreu, para nos reconciliarmos com o Pai, para que a gente hoje tivesse uma filiação, nós fôssemos filhos de Deus, nós somos reconhecidos, nós temos um Pai, nós temos alguém que a gente pode contar. E aqui Jesus, em Betânia, tinha uma família aliançada com Ele. Uma família que tinha prazer em recebê-lo. Uma família que onde Jesus chegava, no meio desse turbilhão todo que Ele passaria, a crucificação, Jesus vai para um lugar de refúgio. Um lugar onde Ele encontraria paz. O versículo 3 diz que Ele chega em Betânia e assenta-se à mesa. É isso que o Senhor quer fazer, queridos. O Senhor quer sentar na mesa da sua casa com você e com a sua família. É isso que Ele quer. A gente tem falado isso na célula, Juninho? O resgate da mesa. Tenha pelo menos uma refeição com a sua família na mesa. Um olho a olho, uma conversa. A mesa não é lugar para discussão. Não é lugar para cobrança, não é lugar para você começar a falar, cobrar. A mesa é um lugar de calma, de paz, para você ouvir e conhecer o coração do seu marido, o coração dos seus filhos, saber como é que foi o dia. Um lugar onde as pessoas tenham liberdade de se expressar. O coração da sua esposa. Amém, irmão? Glória a Deus. Então, lá em casa é difícil. O café da manhã não dá tempo. O almoço também não dá, a gente não vai almoçar em casa, mas o café da tarde nós temos, Nós temos o café da tarde. Então, chega em casa, prepara um café rapidinho, vê o que tem lá, o pão, prepara, põe na mesa,
quando chegar, né, já está tudo pronto, preparado. Que delícia que é. E por mais que vocês, a gente não conhece a vida de cada um, possa falar assim, a minha vida é difícil. Irmãos, nós não estamos falando de você fazer diferença. Nós estamos falando de um Deus que faz o milagre, que muda toda a história. E se tratando de família, quando nós falamos em colocar o Senhor no centro da nossa casa, a atmosfera do lar começa a mudar. Aquilo que seria briga, já não é briga mais. Aquela insatisfação passa a ser prazer. A nossa casa tem que ser o nosso refúgio. Eu fico me colocando no meu dia a dia, falar um pouco de mim. É empresa, é o corre, problema que não tem jeito, acontece, a gente fica cansado. Esses dias agora eu tenho trabalhado até além da conta, é o dia a dia, é o dia a dia. Mas quando eu chego em casa, a minha casa é um lugar de paz, a minha casa é um lugar de refúgio, é onde eu encontro paz, mas essa paz vem do Senhor, é o Senhor que transforma, é o Senhor que muda. Então assim, nós precisamos ter isso em mente, porque muitas das vezes na correria, nós acabamos não investindo na nossa família. E qual o maior investimento que nós podemos fazer para a nossa família? É o Senhor Jesus. É colocar Ele à frente de tudo. Aquilo que você coloca impossível, faça ser possível. É se comprometer com o Senhor. É se comprometer com a obra. É falar, o Senhor é muito mais importante do que o problema. O Senhor é muito mais importante. A vida é questão de escolhas. Precisamos escolher o que eu quero. Eu quero mudar a história da família, eu quero ficar assim. Que é muito triste, irmão. Você ouvir um relato de um homem falar assim, agora eu tenho que ir para casa. Agora, chega em casa, é aquela... Irmãos, nós somos o povo escolhido para fazer a diferença. Nós precisamos se comprometer com Deus a tal ponto que as pessoas que estejam ao nosso lado queiram também isso, queiram uma família igual a nossa, queiram esse Jesus. É isso que nós precisamos entender, que não é de nós. A nossa felicidade, o nosso lar, não depende da gente, depende de Jesus. Nós precisamos colocar Ele na direção das nossas vidas, dos nossos lares. Aí a atmosfera muda, o milagre acontece e as coisas começam a mudar. Quando dá o horário de eu ir para casa, meus irmãos, eu me alegro. Está o horário de eu ir em casa. É o horário de eu sentar na mesa com a minha família e a gente conversar sobre o dia, se alegrar, brincar, como a gente brinca, mas só consegue com Jesus acima, à frente, do lado, a todo momento. Jesus tem que estar na mesa sentado com a gente. Aleluia, está preparando a mesa, é como se Jesus estivesse ali sentado. Porque a Bíblia diz aqui, que tudo que nós devemos fazer como se fosse para o Senhor. Então é isso, Jesus está ali, Ele vem sentar com você também naquela mesa, né? O lugar, a sua casa, esse lugar onde o seu marido vai vir correndo para casa, porque ali ele vai ter paz. Ele não vai encontrar uma mulher na porta já para brigar, mas você está chegando nessa hora, mas não sei o quê, mas... Que isso? Aí, já viram, tem gente que realmente não quer voltar para casa. Salmo 128, 3 diz, a tua mulher será como uma videira frutífera ao redor da tua casa. Querido, você imagina uma videira, né? Aquilo ao redor da casa todinha, dando uma sombra, dando um frescor, dando um refrigério. Imagina lá naquela época de Jesus, né? Aquele sol escaldante, aquela terra toda, aquela poeirada toda. A pessoa vem, né, daquele sol, daquele trabalho, daquela lida, daquela poeira, mas chega ali, tem uma videira em volta da casa, né, um refrigério, ele senta debaixo daquele refrigério. A Bíblia diz, mulher, que você é essa videira. É você que vai trazer esse refrigério para dentro da sua casa. É você que vai trazer esse aconchego. É um lugar de descanso, um lugar de paz. O problema não é ter problema. Fala assim, mas você não conhece meu marido, você não conhece a minha esposa. Começa com você, querido.
Começa com você, seja você a mudança, que você vai ver a mudança na vida dele também, em nome de Jesus. Nós vamos ver aqui algumas pessoas dentro dessa casa, né, Juninho? E não podemos deixar de trabalhar aqui o que a gente trabalha na célula. Precisamos entender o seguinte: o homem é o Adão da sua casa, a esposa é a Eva. Precisamos muitas das vezes nos colocarmos na posição de Adão e a esposa da Eva. Nós somos ajudadores, nós precisamos nos completarmos. Nós não podemos querer, em hipótese, não fazer o papel um do outro. Deus instituiu o seu papel no seu lar. Os homens, principalmente, agora eu quero dirigir para os homens, vocês são sacerdotes da casa. É através de vocês que são o canal de bênção na casa de vocês. Vocês que têm que se posicionar. É assim que faz. E agora lá em Bom Jesus, eu já até falei isso na igreja, mas veio a memória, a gente tem que falar. O hospital foi crescendo. E tinha um gerador. E como foi crescendo, eles mandaram mais projetos, com os acréscimos. E hoje lá são 6 geradores, 5 funcionando e 1 de reserva. E quando eu paro e fico olhando assim a dinâmica, o Geraldo eletricista, eu paro, converso com ele, e ele fala o seguinte: para que o hospital funcione em harmonia, os 5 geradores, tá, tem que funcionar em harmonia, mantendo a carga do hospital. Se um diminuir a carga e outro aumentar, irmão, o que aumentar vai explodir. Por quê? Não é para isso. Não é projetado para isso. Vocês estão entendendo? Então, nós temos que entender que nós temos o nosso papel. Não é fazendo mais que vai resolver e não é fazendo menos que vai resolver. Nós precisamos trabalhar em harmonia dentro de casa. Eu tenho a minha potência, a Flávia tem a potência dela. Minha filha tem a dela. Então, se nós entendermos o que precisamos fazer, a harmonia vai estar ali. Agora, se a Flávia entender que ela tem que gerar mais, ela vai explodir, vai pegar fogo. Por quê? Ela não é preparada para isso, ela tem um limite. E nós temos que entender que nós também temos o nosso limite. Que Deus nos preparou e criou homem e mulher. O homem tem um mecanismo diferente. Coisas que eu suporto, a Flávia não suporta. De repente, situações que eu vou passando até no dia a dia, a mulher não suporta. Ela vai começar a passar mal. É enxaqueca, é pressão. Mas tem coisas que a Flávia suporta que eu não suporto. Uma gripe, por exemplo, né, gente? Entendeu? Então, esse entendimento, irmão, nós estamos hoje trabalhando com famílias, nós precisamos passar esse entendimento que é muito importante, esse entendimento para a gente nos reconhecermos que o nosso papel, eu tenho o meu papel como marido, ela tem o papel dela como esposa. Não assuma o papel do outro. O homem não está preparado, presta atenção, para assumir uma carga que a mulher assume. A mulher não está preparada para assumir uma carga que um homem assume. Então, nós precisamos entender isso, porque quando nós começamos a entender esse mecanismo, as coisas já começam a fluir com mais tranquilidade na casa. É esse resgate que a gente está falando aqui, da origem. Né? O Senhor criou Adão, o Senhor deu, né, uma palavra de bênção sobre eles, falou que era uma ordem para Adão cultivar e guardar o jardim. Depois Deus cria Eva e dá outra função para ela, uma função de ser ajudadora, auxiliadora. E é isso que a gente tem que resgatar na nossa casa. É isso que nós temos que resgatar de novo na nossa família. Porque lá fora, a sociedade ensina de uma outra forma. Que a mulher tem que ser independente, que a mulher tem que conseguir as coisas, a mulher tem que conquistar, que a mulher não pode ficar debaixo de mão de marido, que a mulher é isso, que a mulher é aquilo. E a Bíblia ensina o quê? Para a mulher ser submissa. Se a gente inverter isso, querido, a gente está fugindo do plano original de Deus. A gente está fugindo da palavra.
Por isso que as famílias estão disfuncionais. Né? Não existe família perfeita, queridos, mas existem famílias saudáveis. Então, a partir do momento que a mulher quer assumir esse papel do homem, né, e o homem, às vezes, tomar uma outra postura, não de liderança, não de cabeça da sua casa, as coisas começam a desandar. Então, é preciso a gente voltar, resgatar essa origem. O que Deus planejou lá desde o início foi isso, né, querido? Vamos voltando aqui para o texto, em Marcos, vamos ver as pessoas que estavam nessa casa. Né? Nós tínhamos lá Simão, o leproso, né? Vamos começar falando sobre ele, né? Queridos, se Simão ainda fosse leproso, ele não poderia estar dentro daquela casa. Ele não poderia estar recebendo pessoas ali. Vocês concordam comigo? Que quem tinha lepra podia ficar ali no meio das pessoas? Não, quem tinha lepra era afastado. Então, a gente vê com isso que a pessoa, às vezes, recebe um milagre, recebe uma cura, a pessoa muda de atitude, mas ela continua ainda carregando um nome de antes. Às vezes você está dentro da sua casa, você teve o seu casamento restaurado, você teve a sua família restaurada, você, às vezes, como mulher, mudou de atitude, tem sido mais paciente, né, tem sido melhor, mas, às vezes, ainda continua carregando um peso. Né? Não, mas ela é brigona, você já parou de brigar. Né, meu filho? Já paramos de brigar, já parei de ser tão ranzinza, né? Mulher é difícil, gente, né? Mas nós vamos lutando, né? Nós vamos vencendo em nome de Jesus. Você fez alguma cara aí, meu filho? Irmãos, isso é tão importante, que muitas das vezes nós recebemos o milagre, Deus curou, fez o milagre no nosso lar, e a gente está vivendo ainda como se fôssemos leprosos. Irmãos, vamos esquecer o passado. Vamos esquecer o que passou. Vamos viver o presente para projetar o futuro. Ah, ele foi leproso, mas não é mais. Ele era excluído, mas não é mais. Porque muitas das vezes a gente tem a síndrome do passado. Irmãos, vamos viver hoje para profetizar um futuro abundante do milagre de Deus nos nossos lares. Comece a plantar hoje. A gente viu aqui, né, sobre sementes. Muda a sua semente. Muda hoje a sua semente. Se você está colhendo coisas que ainda você não gostaria de colher, muda a sua semente hoje. Leva uma semente nova para dentro da sua casa, uma semente de amor, de paz, de harmonia, de restauração, em nome de Jesus. Nós vimos aqui que dentro dessa casa tinham pessoas críticas, pessoas que criticaram, né? Ali Maria, por ela estar fazendo essa ação. Quantas vezes nós somos criticados, às vezes até dentro da nossa casa, né, querido? Eu vou falar uma coisa, lá, deixa de ser. Abra sua boca para abençoar a sua casa. Abra sua boca para abençoar os seus filhos. Crítica, todo mundo já faz, querido. Todo mundo, você sempre vai encontrar alguém para criticar. Mas seja você um encorajador, uma encorajadora dentro da sua casa. Use a sua boca para abençoar. Aprenda a corrigir em amor. Né? Você pode falar, mas eu nunca vou fazer errado, eu nunca vou falar nada. Não, aprenda a corrigir em amor. Muda o jeito de corrigir. O seu marido não é seu filho. Filho que a mãe fica assim, olha essa roupa, olha esse sapato, olha essa toalha. A célula sabe a história da toalha. Hein? Mãe é que fica assim a vida toda na cabeça, não é assim? Seu marido não é seu filho. Né? Ele é seu marido, ele é seu esposo. Ele tem que ser tratado com respeito de homem da casa. Irmãos, e o que a gente tem aprendido muito na célula é que muitas das vezes as pessoas chegam e falam assim, ah, mas esse problema lá em casa, deixa eu te falar com você, o seu problema não vai ser resolvido através do seu cônjuge. A mudança que você tanto almeja, vai ter, mas vai começar por você. É você que vai mudar a história da sua casa, porque fica muito cômodo eu reclamar da Flávia. Só que eu tenho que enxergar que a mudança que eu quero na Flávia começa em mim. Ah, eu quero ser bem tratado. Eu tenho que tratar
ela bem. Eu quero ser amado, eu tenho que amar. Entendeu? É a chave, irmãos. Essa é uma coisa que nós precisamos levar e guardar muito no nosso coração isso. A mudança da minha casa não começa no cônjuge, a mudança que eu quero começa em mim. Amém. Eu que tenho que mudar. Amém, Jesus. Lá em João também, que vem narrando, né, essa mesma história, ele diz também que tinha lá, João chama de Judas, o ladrão. Ali Judas foi classificado como o ladrão. Dentro dessa casa tinha um ladrão. Às vezes eu falo, Flávia, na minha casa não tem ladrão. Eu não roubo nada, né, do meu marido não rouba nada de mim. Mas às vezes, queridos, infelizmente, eu digo até por experiência própria, nós somos ladrão de alegria dentro da nossa casa. Nós roubamos a alegria um do outro. Né? Às vezes alguém chega com tanto incentivo, com tanta empolgação, o marido chega, não sei o quê e tal, olha aqui, olha, nossa, o que, comprei uma panela. A Cela sabe da minha dificuldade com panela lá em casa. Aí, comprei, não sei o quê. Chega para mas isso? Nossa, só tinha essa cor? Gente, queridos, às vezes até presente. Quantas vezes eu desprezei até presente que eu ganhei? Mas eu não gosto dessa cor. Mas isso daqui não vai caber em mim. Mas isso daqui não sei o quê. Que ladrão de alegria. Roubamos a alegria. Às vezes roubamos a paz dentro da nossa casa. Às vezes está tudo certo, está tudo bem. Um espírito maligno, que sei lá de onde que vem aquilo, uma TPM que a gente tem que expulsar em nome de Jesus, e a gente consegue ser um ladrão da paz da nossa casa, um ladrão de harmonia dentro da nossa casa. Às vezes a gente rouba o tempo um do outro. Você não tem tempo mais para sentar junto, você não tem tempo mais para uma conversa, o seu tempo está aqui, ó. Seu tempo só está aqui. Você tem roubado o tempo de família. E por muitas das vezes, nós precisamos ficar atentos. Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. E a sua família não está imune, tá, irmão? Quero deixar para vocês que também a sua família, a nossa família, as famílias são alvos. E a gente tem que ficar muito atento, porque tem certas falas que atrapalham a nossa caminhada. Eu falo assim, pela empresa. Se o funcionário faz um bom serviço, e os colegas de serviço falam assim, ele é do patrão, ele fica fazendo média com o patrão. Você sabe o que isso faz? As pessoas deixam de fazer um bom serviço, porque tem um outro fazendo o trabalho que nem é para ele fazer. Era o diabo que está fazendo, mas está fazendo no lugar do diabo. Nós precisamos fazer o nosso melhor. Não importa se o cara falar que nós estamos fazendo média com o patrão, não importa. Nós precisamos fazer o nosso melhor. E no casamento também é assim. Você imagina, eu como homem, uma pessoa chegar e falar assim, ele faz tudo que a mulher manda. Irmãos, isso é boca do diabo. Nós não é isso, a verdade não é essa. Eu preciso gerar carinho. E como é que eu vou receber o carinho da Flávia? Dando carinho para a Flávia. Então, eu não sou mandado se eu chegar e perguntar, meu amor, e aí? O que você acha? Nós precisamos compartilhar. E por muitos casais que nós temos vivenciado, deixa de ter essa relação de amizade, de trocar ideia. Por quê? Vai falar que ele é mandado pela esposa. Olha o perigo que é. Nós precisamos enxergar. Nós somos diferentes. Eu tenho uma visão diferente. O homem tem a visão diferente. Eu chego aqui na igreja, tá lindo, maravilhoso. A mulher chega e fala assim, essa lâmpada dá um pouquinho torcida. Mas se nós nos unirmos como casal, nós vamos nos completarmos. Então, assim, tem que vigiar muito essa situação. Tem que vigiar muito e tomar posse e não deixar isso entrar no coração. Blindar o coração contra isso. As falas que venham para atrapalhar. O casal tem que ser unido, o casal tem que agradar um ao outro, o casal tem que estar junto, família anda junto, família se apoia. Não tem essa situação, a mulher que manda, o marido que manda, nós somos família. Família
é bênção do Senhor. A gente tem que vigiar essas falas, para não deixar atrapalhar a comunhão. Porque Maria não se importou com as críticas, não foi? Ela fez, ela adorou, ela quebrou aquele vaso, né, sobre a cabeça de Jesus, como se ela estivesse derramando todo aquele perfume. Ela não se importou, né, com o que as pessoas estavam criticando, com o que as pessoas estavam falando dela. Ela simplesmente entregou o melhor que ela tinha. Ela simplesmente abriu e derramou tudo ali, o melhor, o tempo dela, o dinheiro dela, porque não era, a Bíblia diz que era um óleo puro, sem mistura, uma adoração sem mistura, uma adoração genuína, uma adoração que o Pai procura o quê? Verdadeiros adoradores, que adoram o Pai como? Em espírito e em verdade. É essa adoração genuína, é essa adoração que Maria fez aqui com Jesus, foi puro, sem mistura, sem o eu, sem o ego, só ela derramando todo aquele coração ali para Jesus, sem se importar com nada. Às vezes a gente é tão medíocre em relação à família, né? Você às vezes não sai para comer uma pipoca na rua, para não gastar um dinheiro, né? Às vezes você não pode levar para tomar um sorvete, para não gastar um dinheiro, e ela não se importou com o preço. Ela pagou um preço ali sobre Jesus, e às vezes nós precisamos também pagar um preço na vida da nossa família. Queridos, tudo o que importa não vem de graça, custa. Nós não ofereceremos a Deus, como Davi disse, sacrifícios que não me custem nada. Nós ofereceremos para a nossa família o custo, custe o que custar, a minha família permanecerá firme na presença do Senhor, para a glória do Senhor. E nós precisamos entender, irmãos, que a obra do Senhor é uma matemática diferente. Eu sempre falo isso lá na célula com os casais. A obra do Senhor você não dá, você recebe. Quando você abençoa a obra do Senhor, você está lançando semente no reino do Senhor. Semente não é para ser comida, é para ser plantada. Então, quando você investe no seu casamento, investe o seu tempo que você tem de melhor, priorize, vocês estão frutificando, plantando na obra do Senhor. Porque família é um projeto de Deus, não é um projeto nosso, é um projeto de Deus. Nós precisamos resgatar cada dia mais, que as pessoas possam entender que esse é o nosso primeiro projeto. Quando investe, o homem pode falar, você está investindo, mas nós entendemos que nós estamos plantando. Amém. É isso mesmo, então foi isso que foi feito. Você está aqui hoje, você está investindo na sua família. Você vem investir na sua casa, você largou a sua casa, largou o conforto, largou o quentinho, poderia estar, né, comendo uma pizza hoje, convidar os irmãos, né? Amém, glória a Deus. Mas você está aqui, isso é investimento em família, queridos. Isso é investimento. Olha, Maria, né, quebrou o vaso de alabastro, quebrou aquele vaso com aquele unguento precioso, com aquele perfume maravilhoso. Queridos, isso significa para a gente, dentro da nossa casa, que a gente também tem que quebrar o orgulho nosso dentro da nossa casa, quebrar a nossa altivez dentro da nossa casa. A gente precisa se humilhar perante o Senhor na nossa casa, a gente precisa pedir perdão dentro da nossa casa, e a gente precisa também liberar perdão, né? Mulher gosta muito de carregar mágoa, carregar, né, as coisas. Nós estamos 25, vamos para 26 anos de casado, né? E as coisas que a gente falou aqui no início, o que é velho se passou. Às vezes eu costumo falar que mulher tem memória de elefante, fica assim, mas quando a gente namorava, meu Deus, larga isso, já passou, enterra isso em nome de Jesus, né? Tem 30 anos de casado, ainda está recordando, porque você falou não sei o que lá. Gente, está amarrado isso em nome de Jesus, libera o coração, quebra esse vaso aí, quebra esse orgulho aí, deixa sair o que está preso e leva para os pés do Senhor. Para de ficar falando, para de ficar, né, porque é melhor estar numa casa né, num deserto lá, numa chuva, do que estar com uma mulher rixosa dentro de casa, aquela goteira que fica penque. Imagina você dormir com aquilo, querido.
Ninguém aguenta. Então, larga isso em nome de Jesus. Né? A nossa casa, a gente precisa exalar o amor de Deus, a gente precisa exalar a compaixão um pelo outro dentro do nosso lar. Se você se quebrar, o que vai sair de dentro de você? O que sai de dentro de você se você se quebrar hoje perante o Senhor? Que perfume você vai exalar hoje? O seu coração está cheio de quê? O que você está carregando aí dentro? Deixa sair isso aos pés de Jesus. A Bíblia diz que nós somos o bom perfume de Cristo. Por onde a gente for, a gente tem que exalar esse amor. Exale graça. Queridos, o que é graça? Graça é favor imerecido. Ele não merece, mas eu vou perdoar. Ele fez, Senhor, comigo, mas eu vou perdoar. Isso é exalar graça. Exale graça, encha a sua casa dessa graça de Deus, desse amor de Deus, em nome de Jesus. É isso que o Senhor quer fazer. As pessoas vão chegar na sua casa e vão sentir esse perfume diferente, o perfume da graça de Deus, aleluia. Oh Deus, é isso. Inunda a sua casa com um cheiro bom, um cheiro vindo dos céus. Ao chegar na sua casa, sinta leveza. As pessoas vão chegarem na sua casa e sintam um ambiente leve, porque na sua casa tem a presença de Jesus. Porque a sua casa é uma família, é uma casa que tem uma aliança com Deus. Amém? Quando você falar, eu não vou perdoar, lembra que nós temos um Deus que morreu na cruz, por mim e por você, pelos nossos pecados. Então, quem somos nós para não perdoar uma fala, para não perdoar um ato impensável que todo mundo tem? Quem tem autoridade para falar assim, eu não perdoo, se tantas vezes nós precisamos ser perdoados? Precisamos sempre ter isso em mente, que Deus vai fazendo. E quando estava louvando aqui do poço, eu fico imaginando assim, o poço da vida, o poço do milagre que você tanto procura. Aí você começa, a gente está falando de célula, eu vou sair da minha vida, mas eu não preciso ir na célula no meu casamento, irmãos. Deixa eu falar para vocês, é reino. Nós estamos falando de mim e da Flávia, estamos falando de reino. Mas eu e a Flávia, nós vivemos bem, a gente não precisa da célula. Não é sobre isso, vocês não entenderam. Outras pessoas precisam da gente e nós precisamos de outras pessoas. É sobre reino. Precisamos nos posicionarmos como igreja. Eu não faço parte da célula. Por quê? Precisa fazer. A célula não traz crescimento próprio, mas traz crescimento coletivo. E quando você está na sua zona de conforto, você fala assim, vou me posicionar. O poço, você deu um passo para o poço. Eu vou assumir o meu papel de líder, vou chamar meu líder do ministério, vou montar uma célula. Nós começamos com uma. O pastor Felipe foi o nosso pastor que sempre caminhou com a gente. Nós começamos com uma. E já estamos profetizando. Esse ano, 4. 4 células com lideranças abençoadas. Estamos trabalhando com esse propósito, irmão. Não é sobre nós. Nós nunca retemos nada. Nós incentivamos os líderes. E quando a gente faz assim, quem investe na obra do Senhor, quem cuida dos outros, Deus cuida da gente. Você começa a sentir a presença de Deus a partir do momento que você dá um passo. Porque eu sempre falo, irmãos, obedecer é fazer aquilo que você não quer. Eu não quero ir na célula. Então obedece a Deus, que vai te aproximar de Deus, e aquele milagre que você tanto procura vai acontecer. Mas eu gosto de ir na célula. Isso não é obedecer, isso é prazer, irmão. Obedecer é fazer aquilo que você não quer. É você olhar para o Senhor e falar assim, eu não quero, mas eu vou obedecer ao Senhor. Queridos, como nós crescemos, né, como casal na célula. Vocês não têm noção, porque às vezes você pode falar assim, mas eu já tenho 30 anos de casado, eu já tenho 40 anos de casado, eu já tenho 25 anos de casado, eu não tenho, eu já aprendi tudo. Querido, mentira do diabo isso. É mentira de Satanás para você não estar lá.
investindo na sua casa, investindo na sua família. Nós crescemos muito, e uma vida na igreja, uma vida na presença de Deus. E nós crescemos muito como casal, como família, como nós aprendemos ali, como tem sido transformador, porque assim, ali na célula vocês vão ver que é uma troca, né? Não tem assim, os líderes são apenas para conduzir, para não deixar fugir muito daquilo, mas a gente vive com a experiência de cada um. De acordo com o texto, cada um vai contando a sua experiência, e você começa a ver, não sou eu que passo isso na minha casa, não. Olha, o fulano também, isso é comum, né? Isso não é motivo para eu separar, isso não é motivo para eu desistir, porque todo mundo passa isso. Esse tipo de troca que dá força para a gente poder continuar, querido. Uma troca, né, entre os irmãos. E nós temos aqui casais que falam assim, a minha vida conjugal é outra hoje. Irmãos, isso não tem preço. Isso não tem nada que o cansaço, o desânimo vence tudo, irmãos. Quando você vê casais chegando na cela, nós temos casais na cela que o marido chegava, nem falava, frequentava a cela, você não ouvia nem falar assim, boa noite. Irmão, célula é laboratório de crescimento, é laboratório que prepara os casais para apacentar casais, porque a responsabilidade da igreja com os casais é nossa, não podemos jogar isso para os pastores, porque quem gera ovelha é ovelha, pastor apacenta, beleza, mas nós temos responsabilidade com os outros, tá? Ovelha que não gera ovelha, irmãos, porque é melhor ser podado do que ser lançado fora. Então, assim, nós temos um compromisso, como ovelhas do Senhor, nós somos ovelhas, de gerar ovelhas, de cuidar. Agora, quem vai apacentar são os pastores. Você está aqui para deixar um legado. Assim como Maria aqui, para terminar, no versículo 9, Jesus disse, em verdade eu vos digo, que em todas as partes do mundo, onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Quantos anos se passaram e nós estamos aqui hoje falando essa mensagem? Toda vez que o evangelho é pregado, nós estamos também lembrando esse ato que Maria fez aos pés de Jesus. E a sua memória também, eu declaro em nome de Jesus, que o seu legado não passará nessa igreja, que o seu legado não passará na sua casa, na sua família, em nome de Jesus, a sua marca ficará na sua casa, a marca de Cristo ficará na sua casa, porque um dia você se posicionou e disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não passará uma geração, não passará outra geração da minha família que não conhece, não esteja na presença do Senhor. Em nome de Jesus, receba isso, declare isso sobre os teus filhos, sobre a tua casa, sobre a tua geração, porque os nossos filhos pertencem ao Senhor. Desde o ventre eles foram gerados para a glória do Senhor, e ainda que não estejam aqui, voltarão para a presença do Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. É esse o legado que você vai deixar, uma família curada, uma família restaurada, para a glória do Senhor, que te criou e que te formou. Glória a Deus. Como seremos lembrados quando partimos? Qual legado nós estamos deixando, irmãos? O que nós estamos fazendo um pelo outro? Vamos nos posicionarmos como igreja. Vamos nos colocarmos à disposição. Vamos declarar que a nossa casa, a nossa família pertence ao Senhor Jesus. Mas não só declarar vindo na igreja. Nós somos igreja, irmãos. A nossa casa tem que ser um pedacinho do céu. Tem que ser um local consagrado ao Senhor. Na minha casa não entra nada que não seja para a honra e glória do Senhor. Muitas das vezes eu e a Flávia não fazemos para nós mesmos. Muitas dessas sementes que nós lançamos vai ser para Emanuele, minha filha que está ali. Vai ser para os nossos netos.
Muitas das coisas que nós fazemos é assim. Então, nós precisamos entender que Deus conta é conosco. Nós somos o povo de Deus na face da terra. Se a família é uma instituição falida, é porque nós estamos falhando. É o momento da gente unir e mudar a história da nossa igreja, da nossa Itaperuna, do nosso estado, pela honra e glória do Senhor. Ainda dá tempo da mudança. Ainda dá tempo. Comece hoje. Saia daqui e leve Jesus junto para a sua casa. Saia daqui, leve Jesus e convida Ele para sentar na sua mesa, para cear junto com você e a sua família. Ainda dá tempo, é tempo de mudança. Em Apocalipse, Jesus disse: eis que eu estou à porta e bato. Jesus estava dizendo isso para a igreja. A gente acha que Jesus está falando isso para o ímpio lá fora, para quem quer aceitar Jesus. Não, era uma das cartas para a igreja. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, o que ele vai fazer? Ele vai entrar e vai cear com ele. Oh, aleluia! Se você abrir a porta da sua casa, Jesus vai entrar e vai sentar na mesa com você. Vai sentar na mesa com a sua família. Eu quero ser conhecida como alguém que tem prazer de receber Jesus em casa. Eu quero que a nossa casa, a nossa família, seja reconhecida como família amiga de Deus, como família aliançada com Deus, que receba bem a presença do Senhor, onde flui de maneira sobrenatural a presença do Senhor. E é o que eu declaro sobre a vida de cada família aqui. Em nome de Jesus, nós declaramos que sobre a sua casa não vale encantamento, que sobre a sua casa não vale poder nenhum das trevas do inimigo, porque o Senhor dará ordem aos teus anjos para te guardar, guardar você e guardar toda a sua casa, toda a sua descendência, em nome de Jesus. Vai embora para a tua casa hoje com essa chave, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. É essa palavra que nós tínhamos para deixar com vocês. Saiam daqui com esse coração aquecido. Saiam daqui com esse coração ardente, em chamas de querer fazer uma família diferente. Porque a sociedade verá, nós vamos transformar, igual meu marido disse, Itaperuna, nós vamos transformar essa sociedade através das nossas famílias. Amém? Glória Meus a Deus. irmãos, e leve no coração, a sua família pode melhorar. Aquilo que você acha que está bom, pode ficar melhor ainda. Amém? Indo para a célula, vai ficar melhor. Amém. Quer deixar uma lembrança